Olá, boa tarde. Vamos fazer hoje uma análise aos índices americanos, ao Nasdaq e ao S&P 500. Hoje sem a ajuda do Pro Real Time, porque está com problemas técnicos, por isso vamos fazer só aqui na plataforma MetaTrader uma análise no gráfico de longo prazo e depois uma análise mais fina no gráfico de uma hora. Repare-se que desde a última análise que tínhamos feito, muita coisa mudou no que diz respeito aos índices americanos. Houve aqui uma quebra brusca em termos de cotação de médio prazo e isso acabou por se refletir depois na confiança dos investidores. Hoje em dia, muito se coloca em causa a possibilidade de facto, os índices americanos estarem já num momento de inversão e de haver, neste momento, a fase inicial de uma correção de médio e longo prazo. Temos como grande ponto de viragem, esta quebra em baixa dos 4.330 pontos, sensivelmente, este ponto de referência que havia aqui criado em julho deste ano. A sua quebra aconteceu de forma drástica, quase, bastante repentina. Tivemos aqui um padrão de consolidação que, se tudo acabasse em bem, poderia ter dado origem a um movimento de continuação em termos ascendentes. Poderia ter havido aqui perfeitamente a continuação deste movimento. A partir do momento em que há a quebra em baixa do mesmo, tivemos a ativação deste tal movimento rápido descendente que muito condicionou então o futuro de médio prazo do índice. Na minha opinião, existe a possibilidade de facto termos tido aqui uma inversão definitiva na tendência de longo prazo. É ainda precoce fazermos essa análise. Essa análise a título definitivo só poderá ser feita a partir do ponto de quebra deste mínimo relativo, ou seja, tivemos aqui o definitivo movimento descendente, temos aqui o ponto de referência de inversão para o movimento ascendente, movimento secundário, eventualmente teremos, que é para aí que apontam as probabilidades, a quebra em baixa da zona dos 4.000 pontos, sensivelmente, foi aí que se deteve a cotação. Se a zona dos 4.000 pontos quebrar em baixa, então temos a confirmação de um bear market no Nasdaq. Neste caso, como eu dizia, tudo parece querer indiciar que vamos ter um movimento de pelo menos médio prazo descendente e para já parece, mesmo este movimento de mais curto prazo, parece querer apontar também nesse sentido. Repare-se, tivemos aqui um movimento de reação ascendente, tivemos uma vez mais a quebra em baixa da linha de guia que acompanhou o movimento e uma vez mais tivemos uma reação descendente rápida e forte. É outro sinal bastante óbvio de um mercado descendente. Já no que diz respeito ao muito curto prazo, ainda assim, só para terminar aqui o médio prazo, é de realçar que não houve, para já, a quebra em baixa dos 4.000 pontos. Era importantíssimo que o Nasdaq conseguisse quebrar em alta este ponto de referência. Se os 4.380 pontos, sensivelmente, forem recuperados em alta, então o cenário poderá ficar inviabilizado e poderemos ter a continuação do movimento. Será esta a minha referência em termos ofensivos, digamos assim. Acima dos 4.380 pontos volto a ficar positivista, abaixo dos 4.000 pontos fico altamente negativista. No que diz respeito ao curto prazo, tivemos aqui, como se pode ver no gráfico horário, tivemos aqui um gráfico, um indício gráfico bastante óbvio de uma inversão de tendência. Tivemos uma tendência descendente a acentuar-se em meados de setembro e tivemos depois a ativação de um duplo fundo que deu origem ao atual movimento ascendente. Repare-se que depois de ter sido atingida a projeção do duplo fundo de forma quase milimétrica, no movimento de recuperação descendente, podemos falar também já agora um pouco sobre isso. O movimento de recuperação descendente ou de compensação do movimento ascendente não deveria ter vindo tão abaixo. Se nós tivéssemos aqui um bull market seguro, um bull market forte, normalmente este movimento descendente não vem tão abaixo. É um movimento apenas de consolidação, lateralização e depois há continuação do movimento ascendente. Neste caso em concreto, foi detido o movimento descendente pela linha de guia que tinha dado origem à ativação do padrão anterior. Uma vez mais, um segundo movimento de recuperação descendente e, pela segunda vez também, foi o suporte que deu origem, uma vez mais, ao movimento ascendente. Boas notícias, pelo menos, passaram pela quebra em alta deste ponto de referência. A partir do momento que temos a quebra em alta do ponto de referência, temos aqui um triângulo de consolidação a ser quebrado no gráfico de 4 horas, que vai dar origem, eventualmente, a uma continuação do movimento ascendente prévio. Ou seja, eventualmente teremos pelo menos uma
uma caminhada expectável equivalente ao tamanho deste padrão. Eventualmente é expectável uma subida até à zona dos 4.300 pontos, originada por este movimento ascendente. A partir do momento que tivemos a quebra, poderemos esperar por uma continuação do movimento até a aproximação aos 4.300 pontos. Aí, em princípio, teoricamente, haverá uma correção um pouco mais significativa, partindo do pressuposto que possamos estar no tal mercado descendente numa ótica de médio e longo prazo. Bateria certo com aquilo que temos no gráfico diário, uma continuação um pouco mais prolongada da extensão e depois uma recuperação do movimento descendente. Já agora repare-se também nos volumes, fortíssimos volumes crescentes à medida que o movimento descendente se foi acentuando, descendentes claramente decrescentes durante o período de subida, e depois, uma vez mais, voltaram a ser volumes crescentes durante o período de descida, nesta segunda fase da descida. Agora, na parte da subida ainda não é fácil de o retratar, enfim, parece estar a haver aqui, se quisermos ser rigorosos, parece estar a haver aqui uma ligeira diminuição dos volumes a partir do momento em que há a subida, mas ainda não é suficientemente claro, porque ainda não temos maturação temporal suficiente. Bem, passando ao S&P 500. No S&P 500 o cenário, como habitualmente, é semelhante. Tivemos aqui também, neste caso, vou fazer um pouco de zoom out, tivemos aqui também, neste caso, uma consolidação que acabou por quebrar e dar origem ao movimento descendente. No Nasdaq acaba por ser mais óbvia essa movimentação, mesmo assim no S&P, repare-se, tivemos um sinal de aviso um pouco mais cedo. Eventualmente poderíamos ter protegido uma potencial perda um pouco melhor. O S&P parece estar com maior fraqueza do que o Nasdaq, está com movimentos um pouco mais exacerbados, apesar de no curto prazo ter um cenário relativamente semelhante. Também aqui neste caso tivemos a ativação de um duplo fundo e para já temos uma continuação do movimento ascendente. Repare-se também aqui num pormenor importante. Tivemos aqui este mínimo relativo, que seria o ponto de referência para uma negociação longa, e este mínimo relativo foi violado pelo ponto seguinte. Significa isso que, mesmo tendo nós assistido a uma quebra em alta do range, tal como aconteceu no índice tecnológico, como acabamos de ver, houve uma violação do mínimo relativo, que é um sinal de fraqueza no índice. Isto para dizer, resumindo, que apesar de termos aqui um movimento de recuperação ascendente, tudo parece indicar que este movimento de recuperação ascendente é apenas um ressalto, uma bull trap e não mais do que isso, o que é bastante importante termos em consideração, porque de facto pode haver aqui uma armadilha e podemos a qualquer momento assistir a uma inversão do movimento ascendente e uma continuação do movimento descendente, eventualmente numa aproximação aqui à zona dos 1950, 2000 pontos. Eventualmente não será fácil chegarmos à zona dos 2000 pontos. Entre os 1948 e os 1965 pontos, eu espero pelo menos um movimento descendente. Depois teremos um cenário muito semelhante àquele que estivemos a ver em relação ao Nasdaq. Se esse cenário descendente for forte o suficiente para ultrapassar este mínimo relativo, o índice vai estar em fortes apuros. Se eventualmente tivermos força suficiente desde já com este movimento ascendente de ultrapassar estes máximos relativos de curto prazo, que aqui vai ser um pouco difícil porque são máximos bastante sólidos, mas se acontecer haver essa quebra desde já, então o cenário fica um pouco mais otimista aqui no S&P 500 e podemos de voltar a acreditar na possibilidade de uma subida de longo prazo. Neste momento não tenho a certeza que isso possa ser um cenário muito provável. Parece-me, pelo contrário, que o mais provável é que o ressalto se prolongue um pouquinho mais e que depois dê origem a um novo movimento descendente. Por isso, muita atenção, muita precaução àqueles que estão a entrar longos baseados nesta subida de curto prazo, porque o índice está a dar claros sinais de aviso. Já os deu aqui em cima e volta a dá-los mesmo durante o período de subida, por isso, muito cuidado. Vamos então ver o que é que acontece e para a próxima semana regressaremos a analisar os índices americanos. Obrigado então pela atenção e o resto de boa tarde.